Beleza, pessoal, boa tarde. Vamos começar hoje com conteúdo, depois a gente vai para discussão sobre... Discussão não, né? Vai tirar dúvidas e explicar como é que vai ser parte da dinâmica do trabalho, que é parte da avaliação de vocês, né? Então, aqui é uma unidade 3 da parte da ementa que a gente está seguindo, né? E aqui já é uma parte, vamos dizer, avançada, né? Porque é um conteúdo de metodologia, dependendo do ponto de observação aí, o observador, pode ser considerado uma disciplina tranquila, realmente é tranquilo o conteúdo, mas obviamente vocês estão começando a carreira acadêmica de vocês, tem aí um ineditismo para vocês aprenderem. E aqui, né, após a gente ter visto já aqueles tipos de raciocínio, etc., que são coisas que vocês, inclusive, veem em algumas disciplinas do curso de computação, né, lógica dedutiva, etc., de como chegar a um raciocínio a partir de conclusões anteriores ou de verdades anteriores, né? Aquela questão de tabela verdade, né? Se verdadeiro, então, se verdadeiro e verdadeiro, então é verdadeiro, se verdadeiro e falso, então é falso. Esse tipo de coisa tem a ver com pesquisa também, porque você tem implicações lógicas a partir do conhecimento, da inferência do conhecimento, né? Então, é que nem você, eu já comentei por alto a questão da vacina, né? Eu observei em laboratório, mas quando eu fui observar no animalzinho, lá no ratinho, não deu certo lá a cloroquina, sei lá. Não quero ser polêmica, só citar realmente uma coisa que veio na cabeça aleatoriamente aqui. Então, se não deu certo na cloroquina, se deu certo em laboratório, mas deu certo no animalzinho, por que eu tenho uma chance grande de dar certo no ser humano, que tem um risco maior de saúde, danos, inclusive, ética? Então, a gente não vai para o ser humano. É lógica. Pesquisa tem isso também, de tipo de raciocínio, raciocínio lógico, inferência, né? Dedução a partir dos dados. Então, é tudo que a gente viu até agora, né? Parte do que a gente viu no último conteúdo era sobre isso, de como usar esse tipo de raciocínio e dedução para justificar uma pesquisa. Isso tem a ver com pesquisa em laboratório, como a gente já falou, né? A questão do ver o ratinho lá, não o ratinho, mas ver o produto químico agindo sobre uma camada de vírus lá colocado no microscópio. Nossa, matou o vírus. Ok. Vamos para a interação desse medicamento junto ao corpo de um ser vivo. Aí é observação, porque de fato você não vai estar medindo cada... É realmente uma pesquisa diferente de você observar em laboratório. Você está vendo lá os vírus sendo destruídos, né? E você no ser humano ou no ratinho, você não está vendo de fato isso. Você vai tirando amostras do sangue e vai vendo talvez a quantidade de vírus, a carga viral. Mas você não está olhando ali tudo, não está com... a gente não é um robô, não é um simulador que está para ver todos os aspectos, dá para ver o coração, dá para ver o vírus dentro da veia X do coração, não dá para saber. E também não dá para saber se o medicamento está fazendo mais mal do que bem. Você tem que inferir isso a partir dos dados, que são os exames, observações, e como a gente faz isso com realmente animais de laboratório, que foram criados para isso, tem uma ética toda que rege essa questão. Esses animais às vezes são mortos, né, sacrificados para observar dentro, para observar o fígado, para observar se teve impacto. Porque se você vai botar um medicamento que tem uma dosagem que depois, olha, nossa, matamos o vírus, está aqui, tirei o sangue do bichinho e matamos o vírus. Você vai abrir o fígado lá, matamos o animal também, porque o fígado está morrendo. Ou seja, vai dar isso para o ser humano? Não. Isso é pesquisa. Tá? É uma forma de pesquisa, de combinar dados, observações e raciocínio por cima disso. Então, é uma inferência que eu estou falando aqui, olha, vou dar isso para o ser humano? Não, porque isso está prejudicando um animalzinho, quanto mais um ser humano, para uma vida, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, não vou usar as pessoas de cobaia. Não faz sentido isso. Tem toda uma ética aí, enfim, humanidade para não fazer esse tipo de coisa. E aí, agora, a gente vai já entrar um pouco na parte de metodologia mesmo, sabe? De projeto de pesquisa mesmo, como documento. E aí, por isso que logo em seguida a gente já vai entrar, de fato, no trabalho de vocês mesmo. Né? Então, aqui estava meio desformatado, mas é tipo de pesquisa, etapa de uma pesquisa científica e atividade. Atividade, realmente, é uma atividade prática para vocês no final, bem lúdica, bem tranquila. E, enfim, então, tipo de pesquisa, né? Então, a gente já discutiu muito o que é pesquisa científica, né? Então, mas pensando como um projeto, pensando como um conjunto de coisas a serem feitas, então a pesquisa pode ser considerada, né,
a busca de respostas, de indagações, a gente já viu isso, né? Inclusive, aqui vocês estão já viram isso nos artigos que eu passei para vocês, né? Mas já estão vendo aqui citação, que é um tipo de referência a outras pesquisas, é um resultado. Eu estou falando sobre ciência, referenciando quem é o autor daquela afirmação. Então, Demo é o nome desse autor, né? Então, não é o demônio, não é o capeta, tá? É Demo, é o sobrenome de uma pessoa. E aqui, ó, Servo e Bervian, de 1983, página 50. Isso aqui provavelmente deve estar lá nas referências no final, né? Indicando, assim como um trabalho científico, artigo que vocês viram, na última página tem referências bibliográficas e lá tem um autor, nome do trabalho, quando foi publicado, qual foi o evento, qual foi o livro, editora, se for o caso, etc, etc. Então aqui eu tenho aqui, ó, Servo e Bervian, em 1983, citaram que pesquisa é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução de um problema, que tem por base procedimento científico. Então, vejo que é uma definição bem mais ampla agora, que está considerando algo que lida com o projeto, que é basicamente ações, ou seja, um conjunto de coisas a serem feitas e que tem procedimento, ou seja, tem um passo a passo. Então, não estou dizendo que toda a ciência é igual, mas estou dizendo que quando você vai fazer ciência, você tem que propor uma forma de fazer e documentar essa forma de fazer. Descrever como você vai fazer ou como você fez, para que outras pessoas possam avaliar, dizer, oh, ok, não, peraí, você errou aqui nessa entrevista, porque você fez uma pergunta que não era adequada. Por isso que recentemente, por exemplo, alguns trabalhos sobre pesquisas sobre a Covid foram despublicados, porque quando pegou-se o trabalho, como ele estava descrito, e analisou-se o procedimento, outra coisa do trabalho, viu-se que tinham erros de metodologia, ou vícios, né, como alguns chamam, e, olha, galera, tá errado isso aqui, despublica. Melhor tirar do que passar vergonha com esse negócio publicado aí. E isso é ciência, é projeto, né? Então, é isso que está falando aqui nesse capítulo, tá? Então, a pesquisa é basicamente um projeto, um conjunto sistemático de ações, tem raciocínio lógico, como já falei, que o objetivo é encontrar soluções para problemas, né? Então, esse problema pode ser assim, qualquer coisa, de fato, né? Então, e aí a gente entra um pouco na seara de ciência aplicada, talvez, que faz sentido para as engenharias, para a computação, que a gente está falando aqui, olha, eu não vou fazer pesquisa por pesquisa, eu quero saber se é mais legal a luz do sol ser amarela ou ser branca. Se isso não tiver implicação com, sei lá, com a qualidade de uma lente, que a refração da lente com a transformação da luz para um tom mais branco evitaria a perda de visão. Aí, ok, aí a gente está falando de uma ciência que tem uma aplicação, né? Uma aplicação na qualidade de vida, na evitar cegueira de pessoas sensíveis a tal exposição solar. Agora, se for uma coisa meio aleatória, é ciência? Pode ser ciência. Mas aí estamos, talvez, indo um pouco longe do que é não vou dizer correto, que não existe essa questão de correto ou não, mas do que é mais sensato de uso do tempo e recursos. Porque a gente vai demandar um tempo, vai demandar, né, recursos para fazer aquele projeto. Então, o ideal é pensar pelo bem não bem da ciência, mas pelo bem do mundo, da sociedade, seja uma aplicação, né, para um problema que pode gerar um negócio, né, tipo uma aplicação que vai gerar renda, etc., ou uma aplicação que vai aí possivelmente ajudar as pessoas no dia a dia, ou com doenças, né, cura do câncer. Aí estamos pensando em uso racional dos recursos, ou criar tecnologia para evitar o aquecimento global que está aí, né? Tantos filmes que a gente já viu que relatam isso, né, como inevitável, e de fato é inevitável, a não ser que a gente crie tecnologias que revertam isso. Tem até um prêmio aí do Elon Musk, tipo, para a ciência. Basicamente, a chamada dele é, tipo, cria uma árvore para mim. Só que, tipo, tem que ser uma super árvore, tem que ser, tipo, uma super coisa que consiga capturar o máximo de carbono da atmosfera com uma eficiência tipo árvore, que consiga absorver esse carbono e colocar ele em algum produto, jogar ele para o solo ou coisa do tipo, mas que isso seja realmente muito eficiente
né, etc. Obviamente, a gente está falando de árvore, tipo, plante muita árvore ou crie uma super máquina que tire esse excesso da atmosfera, por exemplo. A ciência pura é salvar a humanidade, né? Ou ciência de foguete para você ir para Marte, né? Ou terraformação, né? Tem alguns filmes como Alien, né? E outros filmes de ficção científica já usaram esse termo. E hoje já se usa esse termo até para Marte, né? Pesquisas para Marte, de terraforming, né? Que é como é que eu poderia criar essa super máquina que botasse ela em Marte e gerasse oxigênio em excesso lá, por exemplo. Nossa, isso é ciência. Parece ficção, mas é ciência. Enfim, posso estar viajando aqui, mas só para deixar claro para vocês aí a beleza que é realmente ciência, né? No sentido mais amplo da palavra. Obviamente, a gente no dia a dia aqui, no nosso dia a dia de réis mortais, sem tantos recursos para pensar em Marte, a gente também consegue fazer ciência. Melhores protocolos de rede, está aí na faculdade de vocês aí, né? Vários professores, o professor Jailton, por exemplo, pesquisa sobre 5G, sobre drones. Nossa, ele pode estar fazendo um algoritmo novo que vai ser usado no próximo carro brasileiro voador. Se for um algoritmo eficiente para comunicação, o protocolo dele pode estar sendo aplicado aí no próximo carro voador, no futuro, por exemplo. Isso é ciência. E aí, ó, os tipos de pesquisa, né, tem várias. Aí já comentei isso com vocês, inclusive, né, pesquisa básica, aplicada. Deixando bem clara a questão da pesquisa aplicada, né, que eu esse enfoque para vocês aí, né. Que a pesquisa aplicada, ela tem o seu, né, gerar conhecimento mais prático, né, e dirigido à solução de problemas específicos, que está mais próximo das questões de ciência, das engenharias, da computação, etc., está mais próximo disso. E a pesquisa qualitativa e quantitativa, né, são duas formas de pesquisa mais ligadas com aspectos que não podem ser quantificados, como a qualitativa, e quantitativos em números, né? E o exemplo está lá na primeira aula que eu dei para vocês sobre minha tese de doutorado, isso ficou bem claro o que é qualitativo e quantitativo, né? A questão aqui são, já foca principalmente no trabalho, os procedimentos científicos, né? Tem o procedimento experimental, leia-se laboratório, procedimentos ou etapas, né? Ou etapas ou atividades bibliográficas, que é a revisão bibliográfica, que vocês já fizeram, inclusive, né? Fui passando para vocês alguns trabalhinhos sobre isso. Pesquisa no Google, pesquisa na ferramenta aí que tem artigos, ou vai naquele PDF que já tem lá 50 artigos daquele evento e filtre para mim o que eles estão dizendo sobre aquilo e me tire alguma conclusão. Bibliografia, esse procedimento, inclusive a própria revisão sistemática da literatura, que já foi alvo de pergunta aqui na aula com vocês sobre isso, né? Documental, quando a gente trata documentos. Aí você pode pensar, por exemplo, documentos históricos. O exemplo de revisão de pesquisa documental, né? Então, você vai pegar aí um historiador, ele vai lá sei lá, na biblioteca ou no Museu Nacional com o histórico dos documentos que foram produzidos na época da independência, ele vai ler aquilo e vai dali tentar comparar resultados, datar, ver se tem uma semelhança da frase A com B, para dizer, olha, aqui foi a mesma pessoa que escreveu isso, ou o contrário, olha, essa grafia aqui não bate, esse documento aqui, ó, não foi o Dom Pedro que escreveu, nossa, babado, né? Descobrimos aqui uma falha na história, que o documento foi forjado, sei lá, revisão documental. E pesquisa em campo, que é aquela, né, pesquisa que você vai a campo, de fato, observar, entrevistar, conversar com as pessoas. E uma pesquisa, assim, em termos de projeto de pesquisa, não necessariamente contempla só um desses. Na verdade, pode contemplar vários. Aí, de novo, a minha tese de doutorado era um exemplo lá que eu tinha, olha, pessoal, fiz revisão da literatura bibliográfica. Depois eu fiz laboratório, que era experimental, que eu rodei simulação, apesar de ter sido no computador, é um laboratório, porque eu não estava com pessoas reais, eu peguei os dados e rodei estatística, fiz simulação, né? E depois tem pesquisa em campo, que eu tive que viajar, inclusive, algumas vezes, fui entrevistar pessoas e documentei essas entrevistas, depois eu juntei tudo isso e tirei minhas conclusões. Eu vejo que um projeto de pesquisa envolve diferentes tipos de pesquisa.
Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, a diferença entre um projeto de pesquisa e tipo de pesquisa. Então, o tipo de pesquisa está ligado com os procedimentos para obtenção de informações, né? E aí, ó, nesse contexto, existem algumas classificações de tipos de pesquisa. Então, por exemplo, pesquisa em laboratório, survey, que é um tipo de pesquisa online que você manda lá, online ou presencial, que seja tipo o Enem, desculpa, o, o censo, o censo nacional, né, que basicamente o IBGE vai de casa em casa e tudo, é um survey. Ele vai diretamente a um grupo de interesse, que é basicamente todo mundo, né, do Brasil, escolhe de forma aleatória ou não uma população, colhe os dados e depois analisa dos respondentes. Basicamente isso. Tem um estudo de caso quando você relata assim, de forma bem aprofundada uma situação. Tanto é que no mundo de negócios, artigos, por exemplo, que relatam, o pessoal de administração, por exemplo, gosta muito desse termo, que é business case de estudo, que são os estudos de caso. Quando, para você, por exemplo, para você aprender sobre a história do McDonald's, para depois tentar tirar alguma lição sobre como o McDonald's realmente, o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado, você tem um relato do que aconteceu, e daí você vai tentando descobrir, né, o que aconteceu ou não, ou comparar com outros casos. E aí tem um próprio filme, né, que se for atrás, lá tem um filme, Fome de Poder, né, acho que esse que é o título do filme, que conta um pouco da história do McDonald's. Não que o filme seja um estudo de caso, mas esse formato de informação, descrevendo um caso, uma situação do início ao fim, é um tipo de pesquisa chamado estudo de caso, que você pega uma situação, uma empresa, no início, meio e fim, e conta ele do início ao fim. E depois tenta comparar com outros casos e que isso sirva de exemplo ou contra-exemplo para o resto da pesquisa, para o resto da literatura, né, para a ciência daquela área específica. Isso é muito comum em administração, computação. Pesquisa participação ou pesquisação, né, os dois são muito parecidos. É quando o pesquisador participa muito assim da ação. Então, por exemplo, quando tem uma pesquisa onde o mais próximo, que eu até tenho vários trabalhos aqui da computação da FPA aqui, de colegas e ex-colegas do mestrado ou doutorado que fizeram, por exemplo, o cara trabalha numa empresa, tipo, o cara trabalha no CERP, e tem até certo mestrado exatamente assim. A pessoa trabalha no CERP, que é uma empresa de tecnologia, e que lá tinha uma demanda de entender se tal tipo de solução ajudaria eles a, sei lá, a gerarem melhores requisitos. E aí? Aí a pessoa que trabalha no Serpo foi lá com os colegas e aplicou este método, este tipo de melhoria em requisitos de software, e depois entrevistou ou avaliou esses documentos e verificou o resultado, melhorou ou não melhorou. Ou seja, a pessoa participando do dia a dia, mesmo assim, ela gerou alterações, ou seja, gerou um experimento, entre aspas, né? Ela alterou o ambiente lá, os documentos, e depois avaliou esse mesmo resultado em termos de algum parâmetro objetivo sobre qualidade, etc. Isso é pesquisação. Isso é muito comum na computação também, quando a gente tem essas pessoas que já estão no mercado, que é o mestrado profissional, por exemplo, é muito comum um cara que já está no mercado de trabalho, ele procura um mestrado profissional porque não tem uma exigência assim, acadêmica dele ter uma dedicação full time ali, consegue continuar no mercado, no seu emprego, e ainda assim se meter e fazer alguma pesquisa, e aí essa pesquisa aplicada é bem melhor, né, porque já dá menos trabalho para ele, e aí a pesquisação, o tipo de pesquisa, né, que casa muito bem com esse tipo de pesquisa, de projeto, né? Que a pessoa que já está no mercado, já trabalha numa empresa, tipo, trabalho no Nubank, todo mundo trabalhando remoto hoje em dia, pode dizer que, eu trabalho no Nubank agora, remoto, e o meu tema da dissertação do meu mestrado vai ser, ou o tema do meu TCC pode ser quais ferramentas podem ajudar o trabalho remoto na computação e entrevistar pessoas sobre isso, etc. Pesquisação. Eu vejo que é legal isso, não é uma coisa chata, né? Você consegue ter metodologias de pesquisa que estão próximas do nosso dia a dia e que podem ser mais aplicadas, né? Que é o que eu digo legal, porque, enfim, eu sou da computação, né? Tenho essa proximidade da engenharia de software, então
Acaba que o cara que tem um pensamento mais para engenharia tende, não quer dizer que todo mundo seja, mas tende a ter um pensamento mais focado em pesquisas, né? Gostar mais de pesquisas aplicadas. E aí, né, objetivo. Aí vamos um pouco para a descrição, tá, pessoal? Aqui, ó. Os objetivos das pesquisas podem ser diversos, pode ser tipo, olha, eu quero, tipo, revisão da literatura, revisão sistemática. Não, eu quero entender o que a literatura tem agora e depois eu vou ver. Dependendo do resultado, pode ser que eu entenda melhor, chegue a alguma conclusão, mas eu quero só pesquisar. Isso é pesquisa exploratória, né? Então, eu quero entender melhor aquele problema, eu quero saber como é que funciona hoje, o que já existe na literatura sobre drones e 5G. Eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo é exploratório. Ou eu tenho um objetivo mais descritivo, que já é um objetivo, olha, eu não quero só saber o que tem na literatura. Eu quero explicar melhor como funciona um protocolo 5G, ou quais são os protocolos 5G mais efetivos e qual é o algoritmo base deles. Assim, uma pesquisa mais descritiva, ou seja, eu não vou só entender quais são os autores, quais são as áreas, já vou tentar descrever, eu vou pegar vários artigos, por exemplo, ou várias publicações, ou uma situação específica e descrever aquele protocolo, aquela situação lá, e o meu objetivo é esse. E o último aqui é explicativo, que é mais para, tipo, a gente mostrar o porquê das coisas, né? A razão por aquilo. Por exemplo, se eu fosse descrever lá a minha tese, que eu disponibilizei para vocês, né, e apresentar um pouco no início, eu diria que no início da minha tese eu fui um pouco exploratório, porque quando eu fiz a revisão da literatura, eu queria basicamente entender se tinha tipo, resultados científicos sobre aquele conteúdo. Aí, naquela exploração, descobri que tinha um gap lá, um buraco na pesquisa que dizia que tinha poucos estudos sobre testes, né? E aí, em cima daquilo, eu fui fazer outras coisas e virou um pouco mais explicativo no final, que era mais para explicar o porquê daquilo. Porque eu tinha observado alguma coisa na parte quantitativa e eu queria, na parte qualitativa, explicar os porquês. Mas por que isso aqui parece que tem mais influência que isso? Aí eu fui perguntar para as pessoas nas entrevistas, que é explicativo. Então, veja que também acaba que uma pesquisa não tem só um objetivo, assim. É uma mistura disso, mas tem que ficar bem claro para vocês o que é. Em termos de etapas, método, não que esse seja, assim, de novo, existe um redemoinho aí, um vai e volta que não é linear. Não é um processo que começa e termina numa sequência exata. Mas, no geral, as etapas do método de pesquisa, do processo de pesquisa, a metodologia de pesquisa, primeiro, qual é o problema? Ou seja, o que de fato eu preciso entender melhor e que é interessante, ou que tem uma aplicação assim, para o mercado, para o meu dia a dia. Existem casos aí que você podem procurar, né, de pessoas que foram pesquisar por motivos assim bem nobres ou pessoais, sei lá, o fulano que pode ter tido algum familiar na família com uma doença rara específica, e quando o cara, não, eu quero crescer, quando crescer, eu vou ser médico, vou ser pesquisador e vou pesquisar aquela doença específica por uma motivação assim transcendental, familiar, de honra, sei lá, motivou o cara para aquilo, né? Então, não necessariamente sai do nada esse problema, né, que eu quero investigar. Pode sair de uma motivação assim até muito pessoal, mas obviamente tendo uma aplicação para alguma coisa tipo doenças raras, coisa do tipo, cara, faz todo sentido. Não é uma coisa aleatória que você escolhe um problema. Ou você é colocado diante de um problema, quando você faz, por exemplo, iniciação científica, normalmente o professor que tem a bolsa, ele já tem um projeto que ele escreveu, que ele já tinha lá o problema. Bem, você mandar um projeto de iniciação científica, você para ganhar uma bolsa, você já tem que ter escrito o projeto. Então, você entra lá para ajudar o professor a fazer aquela pesquisa. Então, já existe um problema formulado. Então, por exemplo, pesquisa sobre protocolos 5G, drones, quer saber se o algoritmo de round robin é melhor que o algoritmo XPTO. Aí um problema bem definido. Hipótese. Hipótese é que o algoritmo round robin em situações A, B, C, D é melhor. Ok. Vamos coletar dados? Vamos.
Aí, nesse caso específico, eu estou supondo aqui da estudo sobre rede 5G e protocolos, esse colher dados pode ser fazer simulação, né? Pegar lá o NS, pegar a ferramenta de rede de computadores lá, criar o algoritmo lá no simulador, rodar, testar, ou rodar no ambiente real mesmo, bota no celular, bota no carro, vai no carro rodando e coleta dados. Enfim, depois que coletou os dados, analisar esses dados. E aí depois, conclusão, generalização, escrita do artigo, escrita da tese, que é chamada redação. Escrever sobre aquilo. Porque se você faz uma pesquisa, pô, muito legal e ninguém sabe sobre aquilo, meio que jogou seu tempo no lixo. Né? Assim, do ponto de vista de metodologia científica. Mas se é uma coisa pessoal que você queria pesquisar só para você, ok. Agora, no dia a dia do pesquisador, inclusive, a gente tem essa síndrome Lattes no Brasil, que a gente chama, né? Síndrome Lattes do currículo Lattes, porque acaba que o cara fica focando só no currículo Lattes e foca em quantidade, né? Tipo, eu quero publicar muito artigo, mas, tipo, só artigo pequeno que tem pouco resultado. Então, o cara foca na quantidade em vez de focar na qualidade, né? Tipo, não é quantidade de artigos publicados, mas o que esses artigos contribuem. Só que realmente existe aí uma dicotomia no Brasil de que a gente é avaliado por quantidade. E aí, bicho pega. Mas, enfim, isso é discussão um pouco mais avançada aí da vida de pesquisador no Brasil. Beleza. E aí, né, a gente já tinha falado sobre o que é um projeto. Então, tá aqui, ó. Devemos primeiro fazer um projeto. E aí, por isso explica, porque daqui a pouco a gente vai conversar sobre o pré-projeto, que eu mandei para vocês 2 exemplos de pré-projeto de TCC. Então, essa disciplina, ela é o preparatório para vocês entenderem o que é fazer um projeto de pesquisa e entenderem que pesquisa não é só ficar em laboratório, mas pode ser também aplicada, e essa aplicação pode ter vários sentidos, até aplicações bem mais tipo, tecnológicas, uso da ferramenta tal, ou computação aplicada, como a gente tem proximidade aí, né, com o pessoal da Faculdade de Engenharia Elétrica do FPA, né, em Belém, e existe uma proximidade até para trazer já esse modelo para Castanhal, de pós-graduação aplicada, onde a gente pega a computação, engenharia, sistemas, etc., e leva para problemas de outras áreas ou de áreas afins, tipo pedagogia. Então, existem trabalhos hoje orientados pela professora Yamara, pelo professor Cerufo, que é da faculdade aí de Castanhal, mas ele continua vinculado ao programa, se eu não me engano, programa de pós-graduação em Castanhal, que você, tipo, ó, basicamente você chega lá na sala de aula, tipo, não tem ferramenta, não tem aplicativo, não tem nada, e tem uma pessoa com uma necessidade específica lá de aprendizado. Inclusive, isso é real, professores anteriores da faculdade tiveram projetos, por exemplo, com estudo focados em interface humano-computador para pessoas com deficiência motora, real, pesquisa feita em Castanhal, onde uma das ex-alunas da primeira turma de sistema de informação da faculdade participava, que é a Larissa, por exemplo, ela fez um aplicativo, ela aprendeu a programar Android para esse projeto específico, ela ganhou uma bolsa lá da professora, e ela desenvolveu um aplicativozinho Android que tinha as figuras, a pessoa clicava naquela figura, e aí depois media o tempo que a pessoa demorava para completar uma atividade, fazer uma frase, etc. E depois isso gerou resultado de pesquisa sobre qual a melhor interface mais adequada para esse perfil. Inclusive, o fato de ela ter tido que aprender a programar Android para isso, hoje ela é uma das programadoras Android mais disputadas no mercado brasileiro. Tipo, ela já foi tirada de várias empresas no Brasil. Ela não mora em Belém mais, não mora em Castanhal, nem em Belém. Ela mora em São Paulo hoje, já morou em Curitiba. Tudo puxado para essas empresas por uma habilidade que ela desenvolveu no projeto de pesquisa, uma bolsa de iniciação científica na faculdade. Tá? Ela virou Android Senior Developer aí, da palestra e tudo, que é a Larissa. Então, tudo começa por um projeto. Esse projeto, né, vocês podem já entrar no tema, né, de alguém, como é o caso da Larissa, ou no TCC, dependendo do orientador, ele te dá o tema e você faz, ou você mesmo inventa o tema. Ó, aqui, o que é interessante para vocês? É isso aqui? Faz sentido? É aplicado? Então, o orientador se sente confortável em orientar esse tema? Então, bora. Então, isso é pesquisa.
Tudo começa pelo projeto que tem que ter um tema, no caso, né? Que é o objetivo da pesquisa. E aí as etapas, né? A gente tem aqui, ó, como eu estou falando, tema. Né? Então aqui é basicamente como se fosse um template do próprio artigo que eu passei para vocês, o template da SBC, né? Então vocês têm aí, ó, escolha do tema, qual é o objetivo da pesquisa, o problema, até onde vai o assunto, problema, objetivo, justificativa, bibliografia, a própria metodologia em si. Então, aqui quase que um template de um TCC. Eu vou até mandar para vocês, porque para não assustar vocês, assim, para não se confundirem, não assustar, mas não se confundirem, eu mandei só o pré-projeto. Mas eu vou mandar o TCC completo também depois. Para vocês verem que, cara, é uma redação, é você escrever aquilo que você executou e não tem ninguém inventando nada do outro mundo. É basicamente seguindo a metodologia, fazendo estudo realmente completo, fazendo ciência. Né? Isso tem relação direta com a questão do TCC. Né? Então, de novo, como pesquisar, né? Então, aquilo é um template. Tipo, eu não vou explicar isso aqui, pessoal. Isso aqui é um template, a gente vai... Quando for para o documento valendo, vocês vão entender o que é cada campo desse aí. Até porque muita gente já discutiu aqui, né? O que é o problema, o objetivo de uma pesquisa, bibliografia, coleta de dados. A gente já sabe o conceito por alto, né? Referências. A gente vai tentar fazer agora vocês projetarem o projetinho de vocês, né? A pesquisa que vocês vão, em equipe, definir. E realmente, eu só vou querer que vocês escrevam um projeto. A execução disso é outra situação também. Não deve dar tempo da gente executar um projeto na disciplina toda, mas escrever o projeto todo, sim, dá para fazer toda uma viagem de pesquisa interessante sobre um conteúdo, sobre um tema. E aí, como pesquisar, né? Na redação do projeto de pesquisa, eu utilizar verbos no futuro, já que o trabalho ainda vai ser realizado. Tipo, quando eu escrever o projeto, tomar esse cuidado, né, que vai executar ainda o projeto. Questão de descrição sobre o problema, etc. Tem que ser uma coisa atual. Inclusive, na parte de motivação, etc. Por que eu tenho que pesquisar isso? Você não pode citar... Obviamente, eu estou aqui num trabalho de uma apresentação de conteúdo de um assunto, tipo, um assunto bem antigo e consolidado. Então, eu citar um artigo de 1985, ok. Agora, você está fazendo um projeto de pesquisa, querendo dizer que a nova onda do momento são as redes 5G, e aí cita que fulano, Adailton, 2002, afirmou isso, cara, já tem quase 30 anos isso, né? Tem 20 anos, né? Mas, cara, é antiga essa referência. Ele falou isso naquela época, ele tinha noção do que era 5G? Será que não tem alguma outra referência mais recente que fala sobre isso, sobre realmente questão da adoção do 5G ser um desafio ou não? Então, essa parte de introdução, problema, justificativa, tomar muito cuidado de não citar referências antigonas, porque isso pode meio que dizer, olha, tudo bem, mas será que atualmente tem isso? Ainda é problema? Isso também foi um desafio da minha tese lá, né? Porque é uma tese, o que não falta é problema. E foi um desafio enorme lá eu atualizar, inclusive na banca. Eu levei muita porrada lá, porque o cara queria que eu tivesse atualizado a minha revisão sistemática de 2 anos atrás. Tipo, 2 anos não é muito antigo, não. Sabe? Tipo, ó. Aí entra numa seara lá que é meio tipo, ó, depende do pesquisador, se ele vai considerar 2 anos tempo de mais ou tempo de pouco, né? Tipo, ó, será que é pouco mesmo? Será que são 2 anos? É pouco tempo? Assim, no meu bom senso, não, do meu orientador, não, mas na banca tinha lá uma pessoa da banca que criticou bastante isso, e não, tinha que ter o artigo de ontem, tipo, ou do mês passado, tu mandou a tese para mim dia tal, então pelo menos X dias antes tinha que estar dando uma olhada na revisão. Nossa, tem que ficar toda hora fazendo isso. É polêmico, entendeu, pessoal? Mas faz parte. A pesquisa tem que ser atualizada sem referencial teórico e motivação, porque você pode estar querendo pesquisar sobre uma coisa que não é mais problema. E isso meio que inviabiliza toda a tua pesquisa. Vai dizer, olha, você está pesquisando aqui, mas o fulano ontem publicou e já resolveu o teu problema. Então,
que você dizer que era inédito não é mais inédito. Corrija aqui. Você fez alguma coisa, mas inédito não é mais. E é isso. Beleza. E aí, agora que a gente teve essa noção que para fazer pesquisa precisamos escrever um projeto, tem atividadezinha para vocês. Isso vai estar no SIGA, tá? Daqui a pouco. Mas é basicamente individual, ainda individual, apesar do trabalho prático lá ser em grupo. É individual essa atividade, que é para vocês, primeiro, verem um filme, O Enigma da Pirâmide. Eu acho que já coloquei, inclusive, esse filme no SIGA, o link lá para vocês. Tem uma versão do YouTube, do Facebook, que eu encontrei ele online, completo em português. E fazer uma resenha em 3 parágrafos sobre como o método científico e quais abordagens são utilizadas por quem está ali no filme, e já deixando para vocês o spoiler é o Sherlock Holmes, né? Tudo a ver com método, com etapa. E aí vocês vão ter que voltar aqui e se perguntar o que ele usou? Foi pesquisa quantitativa, qualitativa? Ele fez revisão documental? Ele foi na biblioteca pesquisar sobre tal coisa? Ele fez pesquisa em campo? Ele foi lá observar o comportamento do fulano ciclano, ou entrevistou, perguntou? Ele tem algum experimento de laboratório lá que ele juntou um químico com outro e vê se explodiu ou não, para saber se aquela era a bomba? Era o mesmo material da bomba? Não sei. Vocês têm que ver o filme e relatar isso para a gente nos 3 parágrafos de forma individual. Beleza, pessoal? Deu para entender esse trabalhinho aqui? A terceira atividade de vocês, bem lúdica, mas bem importante para a questão da assimilação dessa parte de método científico.